Olha, para fazer tempo real de hoje, eu vou trazer aqui mais uma vez Lídia Brito. Lídia trazendo informações para nós. Lídia, tudo bem, Lídia? Tudo bem, graças a Deus. Lídia Brito. Hoje a Lídia Elivaldo Barbosa viveu aventuras, e que aventuras hoje, no meio de um troca de tiros. Elivaldo, boa tarde para você. É, João, boa tarde, Lídia, que bom tê-la aqui conosco presencialmente. A gente fala assim brincando, mas foi sufoco, realmente, é brincadeira. Isso é uma sinalização ruim, não é? Segurança, você imagina, você está no centro da cidade e encontrar um troca de tiros. Brincadeira, né? Aconteceu hoje com a Lídia. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas está tudo certo, como você pode ver. Lídia Sim, está mais estou aqui inteira, está tudo certo. O César chegou a se arrastar no chão, lembrou dos tempos do Exército. Da época do terceiro back. Terceiro back, é. Tá lá, olha, se você quer entender o que aconteceu com a Lídia Brito, CV Play, tá? Você baixa o aplicativo da TV Cidade Verde, a reportagem completa tá lá, para você entender do que a gente está falando. Falamos no começo do Jornal do Piauí sobre esse assunto. Mas no Congresso Nacional, muitos debates têm acontecido e o governo tem tido sucessivas vitórias em alguns temas, como, por exemplo, discussão em torno do ICMS de combustíveis e outros produtos. Agora, pretende debater uma PEC que zera impostos em alguns produtos e serviços, e o assunto tem ganhado muita repercussão, principalmente porque, na Petrobras, essas medidas tomadas pelo governo têm surtido pouco efeito em relação ao controle do preço dos combustíveis, o que gerou até a possibilidade de uma CPI. Até o próprio governo anda contra as medidas tomadas pela Petrobras. Para falar a respeito destes e outros assuntos, nós estamos recebendo o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que conversa conosco aqui no Jornal do Piauí. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, Lídia, Elivaldo. O senhor foi um defensor da tese de que não se poderia mexer no ICMS para controlar o preço dos combustíveis. Foi uma derrota da oposição, o governo venceu com larguíssima vantagem. A mesma coisa aconteceu no Senado, apesar da margem ser menor de diferença. O governo tem vencido muitas dessas batalhas. A oposição trata disso? Como é que vocês se organizam, dialogam a respeito desses assuntos? Ou, com a maioria que tem no Congresso, o governo dificilmente perderá alguma matéria importante? Dificilmente o governo perde alguma matéria onde ele consiga articular a base de Bolsonaro com a base do Centrão. Eles têm com facilidade 350 votos, às vezes chega a 370. A oposição se articula, há uma liderança conjunta da oposição, mas mesmo assim chega a 140 votos no máximo. A base orgânica da oposição são 132 deputados. Às vezes não chegamos nem aos 132 votos, dependendo do assunto. Então, muito difícil resolver, do ponto de vista da oposição, as questões do Brasil a partir de votações na Câmara dos Deputados neste momento. No Senado, como você falou, a maioria dele é menor, mas ainda assim é uma maioria bastante consistente. Lídia. Agora, deputado, o senhor fala aí dessa articulação da oposição, mas pelo placar das votações a gente tem visto deputados da própria oposição, do próprio Partido dos Trabalhadores, que no fim acabam votando de forma favorável. Aí é uma pressão por esse período eleitoral, um receio dos parlamentares que votar contra medidas que podem, né, diminuir o preço dos combustíveis, possa ter o peso lá na hora do voto? Porque assim, no caso dos combustíveis, o PT falou o tempo todo contra, continua falando contra, mas na hora recomendou o voto sim, para não passar para a sociedade, como a gente sabia que ia perder, para não passar para a sociedade a sinalização de que o PT seja contra a redução de impostos, que não é. O que o PT defende é uma reforma tributária consistente, que dê conta dos grandes problemas do nosso sistema tributário. Diminua a quantidade de impostos, diminua os impostos sobre o consumo, aumente o imposto sobre a renda e sobre o patrimônio, porque o PT também sabe, como eu sei, que não é possível reduzir a receita de estados e municípios, que são responsáveis por serviços que, sobretudo, a população mais pobre precisa. Então, não se dá para mexer assim de maneira aleatória. Para terminar a tua questão, Lídia, nem todo deputado tem o meu comportamento. Eu não cheguei a votar contra, me ausentei, mas me posicionei contra. Até me arrependo de não ter votado contra, mesmo se contrariando a orientação do partido. Por quê, né? Porque eu penso o seguinte, a gente não tem que se olhar apenas para o imediato. Eu sou pré-candidato na próxima eleição, eu vou adotar um comportamento só de olho para saber se eu perco ou ganho voto. Não. O que é que eu entendo? A votação foi uma enganação. Tira dinheiro dos estados e municípios sem
tira dinheiro da educação e da saúde, da assistência social, sem resolver o problema do aumento dos combustíveis, como os últimos aumentos deixaram claros, uma vez que os aumentos decorrem da dolarização dos preços dos combustíveis. Agora, essa ideia da há um ponto na sua fala, Joelson, que eu não concordo. O governo não está contra as medidas da Petrobras. É porque a Se ele estivesse contra, ele atuaria no sentido de mudar a política de preço da Petrobras. Pois é, mas eu digo sim porque o próprio ministro-chefe da Casa Civil se posicionou contra, Arthur Lira se posicionou contra, o presidente Bolsonaro falou, né, que a Petrobras estava trabalhando contra os interesses do Brasil. Então houve uma reação. Eu entendo que há uma estratégia clara. De um lado, a política de internacionalização dos preços da Petrobras gera superlucros para os acionistas da Petrobras. Foram 106 bi no ano passado, esse ano já entregaram 45. Bom, isso está acontecendo desde 2017. Então, quanto dinheiro esse povo já juntou? 2, deu um efeito político. O presidente tentando tirar de si a responsabilidade por esse problema que a população está sofrendo e jogar na Petrobras. Desgasta a imagem da Petrobras e aí chega no principal objetivo, que é privatizar a Petrobras. Colocando a ideia, tem até gente que é contra o governo falando isso também, que o problema é o monopólio. Se o problema fosse o monopólio, a Petrobras não teria praticado no passado preços mais baixos. Nós entregamos a gasolina a R$ 2,70, o diesel a R$ 2, quando a Dilma foi posta fora do governo. E ela é monopólio desde que foi criada nos anos 50 pelo presidente Getúlio Vargas. Então o problema não está no fato dela ser monopólio. Muito embora eu aceite a presença do capital privado nesse setor também. Mas não aceito que ela não seja uma empresa estatal de ponta para levar o Brasil adiante nesse setor que é estratégico. O problema está na dolarização dos preços dos combustíveis. Esse é que é o problema. Mas o governo alega dificuldades, deputado. Inclusive, não se pode rever essa política por um decreto. O intervencionismo aí já foi tentado aí com mudanças de dirigentes. Só agora no governo do presidente Jair Bolsonaro foram 3 mudanças e nada acontece no impacto do que seria buscado, que era uma política de preços adequada à realidade econômica brasileira. Inclusive, né, o presidente. Então, qual seria o caminho? Qual seria o caminho? O caminho, o governo usar a maioria que tem no Conselho de Administração da empresa para fazê-la adotar uma política de preços realista. A empresa tem que dar lucro, tem. Mas não precisa ser super explorando o povo brasileiro. Uma política de preço baseada nos custos efetivos de produção. Aquilo que é importado, bota o preço, o custo de importação. Aquilo que é produzido internamente, bota o preço interno, que é muito mais baixo. A média, de acordo com o peso de cada um, seria um preço bem inferior ao que é praticado hoje, e a Petrobras ainda daria lucro. Mas ao invés de um lucro de 106, como foi no ano passado, digamos, daria um lucro de 40. Ora, meu Deus do céu, qual é a empresa que dá um lucro de 40 bilhões? O lucro da Petrobras tem chegado quase a 40%. As grandes petroleiras do mundo comemoraram quando chegaram em 8% de lucro sobre tudo que foi faturado. Quer dizer, então nós estamos voltando ao dia da derrama, aqui recorrendo aos meus estudos de história. O dia da derrama era o dia em que o fisco de Portugal chegava nas Minas Gerais para cobrar os impostos atrasados. Só que isso era só de vez em quando. E era dia de muita dor e sofrimento, até gente morria. O Tiradentes foi vítima de uma dessas revoltas decorrente do dia da derrama. Agora não, a Petrobras está nos fazendo derramar nosso sangue, nosso suor, todo dia. Eu digo a Petrobras, mas na verdade é o governo que é o controlador da Petrobras, que tem todos os instrumentos para mudar a política de preço dentro desse modelo a que eu estou me referindo. Agora, deputado, e qual seria o impacto aí diante dessas medidas que já estão sendo aprovadas pelo Congresso da criação do fundo que é defendido até pelos governadores, o Fundo de Estabilização? Mas o Fundo de Estabilização, haveria um imposto sobre a exportação de óleo cru. Isso já é bom porque tenta diminuir a exportação do óleo cru e isso funciona como um incentivo a maior investimento no refino aqui dentro do Brasil, para a gente chegar também a 100% de refino, que a gente produz 100% do óleo bruto. Em termos de refino, a gente chega em 70%, 80%. Precisamos continuar investindo no refino. Mas não tem tantas refinarias no Brasil para atender esse mercado. Mas porque o investimento foi parado, foi paralisado. Então, precisa ser retomado. É um objetivo de médio e longo prazo, retomar os investimentos
na área de refino. Mas aí, deputado, os governos petistas também são colocados aí no rol dessa escassez de investimentos em refinarias para dar suporte industrial ao refino de 100% do petróleo que é produzido no Brasil. O PT também errou na política de refino e também de extração. Talvez tenha errado um pouco de respeito que o controle de preço parece que foi um pouco excessivo. Aí isso gerou uma onda de revolta muito grande nos acionistas. Por isso, esse apoio sistemático que eles dão ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, que mantém com eles o compromisso de garantir a política de dolarização, que é a que gera superlucro. Então, talvez isso tenha sido erro. Mas quanto a investimento, não. A Petrobras estava em franca expansão dos seus investimentos e estava, inclusive, auxiliando outros setores industriais brasileiros. A Petrobras praticou a política de conteúdo nacional. 65% dos componentes das compras da Petrobras tinham que ser fabricados no Brasil. Isso foi suficiente para gerar milhares de empregos na indústria da construção naval em alguns estados do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E ela estava investindo também em refinarias, até fora do Brasil. Houve quem nos criticasse por isto, porque as pessoas, muita gente que está no poder tem uma visão de período colonial, acha que o Brasil tem que ficar olhando só para ele próprio. Os americanos se tornaram a maior potência do mundo depois que deixaram de olhar só para o seu próprio umbigo e começaram a se expandir e a fazer investimentos em outros países. Bom, sobre CPI, existe essa possibilidade de investigação envolvendo no Congresso Nacional em discussão? CPI da Petrobras, né? Sim. É uma cortina de fumaça gigantesca. O governo está desesperado, cada dia ele inventa uma coisa para tentar desviar o foco dos graves problemas do país. O problema do país é a dolarização do preço, é o desemprego, são 33 milhões de pessoas voltando à fome e por aí vai. Aí o governo inventa uma carta do ministro da Defesa mandando para o Tribunal Superior Eleitoral, questionando as urnas. A cada dia o presidente dá uma declaração questionando as urnas, que o elegeram várias vezes. E agora essa daí, uma CPI, para olhar para a Petrobras quando o governo tem ao seu alcance os instrumentos para resolver o problema, que é a mudança da política. Agora, deputado, falando aqui do Piauí, desse período de pré-campanha, a gente tem aí acompanhado diversas pesquisas, né, que são divulgadas. Qual a projeção desse grupo para um crescimento aí de Rafael Fonteles nas próximas pesquisas? O Rafael, no meu modo de ver, tem se saído muito bem. As pesquisas mostram um crescimento. Essa semana mesmo já saiu pesquisa aí colocando Rafael, quando a pergunta inclui os apoios, Rafael com 55% e o Silvio com 30 e poucos, alguma coisa assim. O apoio que o senhor fala é Lula. O apoio de Lula e de Wellington. E, de outro lado, o apoio de Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro. Aí, quando a questão é colocada nesses termos, Silvio... O senhor acha que essa que vai ditar a sucessão estadual aqui? Essa polarização? Vai, esse vínculo? Esse vínculo. Em 2018 criou uma onda Lula. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Bolsonaro conseguiu eleger o filho senador. E quantos governadores que ninguém sabia que existiam foram eleitos governador até de estados importantes, como Minas Gerais, a onda Lula. Só que nesse momento, a onda Bolsonaro. Só que nesse momento a onda Bolsonaro se esvaziou e parece ser uma onda negativa. Você vê um governo envolvido no desemprego, o governo que veio do combate à corrupção, sua grande bandeira de eleição de 2018, de repente vê o ministro da Educação preso por denúncias, ao que parece consistentes, de corrupção no âmbito do MEC. Os pastores foram ao MEC 127 vezes, ao MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 127 vezes. Foram 45 vezes ao Palácio do Planalto. Eu tenho a impressão que se tiver lá algum servidor relapso, capaz de ter ido menos vezes do que esses dois pastores ao MEC. 127 vezes ao MEC e ao FNDE. E, de repente, o FNDE, que inclusive já tinha sido notícia de problemas suspeitos, de uso político indevido. Quando anunciaram 2.000 escolas mediante empenho de valores simbólicos de R$5 mil, de 20 mil, de 15 mil, de 30 mil reais, num país em que tem muitas escolas que não foram concluídas por falta de dinheiro. Aí agora, isso aí. Gente pedindo barra de ouro para protocolar processo no Ministério da Educação. Depois, mais recursos na hora do empenho.
mais recursos na hora de liberar o dinheiro e isso repercute aqui no Piauí, porque o FNDE está dirigido por uma pessoa indicada pelo o ministro Ciro Nogueira. E não é coisa que seja aqui da imprensa do Piauí ou de algum órgão de divulgação do PT. Qual é o controle que o PT tem sobre o Estado de São Paulo? Ou a Folha de São Paulo? Zero. Agora, são esses jornais que estão publicando esses... Agora, pois não, Lídia. Só reforçar aqui a pergunta, deputado. Então, nesse momento da pré-campanha, o desafio é fazer com que Rafael consiga crescer fora dessa associação a Lula e a Wellington Dias? É bom, isso é bom. Ele tá, na medida em que ele vai se tornando conhecido, ele está diminuindo essa distância entre o seu próprio desempenho e o desempenho dele com o apoio. Isso aí está acontecendo porque ele tem demonstrado uma capacidade muito boa de diálogo, tem demonstrado uma capacidade de diminuir o caráter técnico da sua fala e adotar também uma fala mais aberta à população com quem ele está interagindo diariamente. Tem manifestado também uma capacidade muito boa de diálogo com as lideranças. Isso tudo está fortalecendo a caminhada do Rafael Fonteles. E, de fato, é bom que o desempenho dele seja melhor, o mais independente possível. Entretanto, não vejo como problema que, ao colocar ao lado de Wellington Dias e Lula, ele melhore o desempenho. É um trunfo que ele tem, que nós temos, do qual nós não vamos abrir mão. Acho até que, muito provavelmente, o número 13 vai ser sufragado, que é o chamada legenda. Voto de legenda. Numa proporção muito maior do que a das últimas eleições. Isso pode favorecer as chapas proporcionais também? Pode, inclusive, favorecer as chapas proporcionais. Porque... Ou a chapa proporcional. No caso, a chapa não tem mais a chapa federal. Sem coligação. A chapa. Só o Partido dos Trabalhadores é privilegiado por isso. Né? A federação, no caso. A federação. Não privilegia mais os partidos todos que compõem a base. É verdade. Só da federação. E isso é uma coisa positiva. Eu percebo até assim que a população, segmentos da população podem estar imbuídos de uma convicção de que o Brasil cometeu um grande erro em 2018. E quando olha o quadro político do Brasil e percebe que o chamado centro, que tenta viabilizar uma alternativa, uma outra via, não consegue apresentar nomes e projetos credíveis, aí olham, então, a memória que a gente tem é do Lula, onde o Brasil cresceu, gerou emprego, distribuiu renda, onde, inclusive, nós criamos instrumentos efetivos de combate à corrupção. A Controladoria Geral da União passou a ser ministério no nosso governo. O Portal da Transparência passou a atuar no nosso governo. É no Portal da Transparência que a imprensa consegue boa parte das notícias que viram denúncia. A lei da transparência, que permite, que facilita o trabalho de todo mundo, de verificar quais são os atos que os gestores estão praticando com o dinheiro público. Tudo isso da nossa gestão. Dinheiro à vontade para a Polícia Federal fazer operações contra qualquer um, inclusive contra gente do nosso partido. Ministério Público deixou de ser engavetador-geral da República, o procurador-geral, e atua com autonomia, coisa que voltou a acontecer no governo Bolsonaro. Está aí quantos crimes o Bolsonaro já cometeu e o procurador-geral da República faz de conta que não está acontecendo nada. Deputado Merlong, eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde.